pessoal. Mais uma vez, obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos aí. Eu vou fazer hoje um negócio divertido. Eu vou falar sobre um filme que eu não assisti. É curioso, mas a abordagem vai fazer sentido, pelo menos na minha cabeça. Vamos ver se a gente vai ter a colaboração de vocês com o meu raciocínio. Talvez seja realmente muito doido, mas eu acho que faz sentido sim, né? O filme é Top Gun Maverick. Eu não assisti ainda por falta de tempo. Eu marquei 2 vezes de ir. A primeira eu fiquei meio pra baixo, tava com uma gripe meio zoada. E a segunda minha mulher não pôde ir porque teve que trabalhar. Eu queria assistir junto com ela, então pra essa semana, se tudo der certo, a gente vai. Tá bom? Vai falhar comigo não, hein, meu? Qual é o fundamento dessa nossa conversa? Rapaz, esses dias eu vi uma crônica, isso pode ser até um assunto velho, mas eu acho que é importante que a gente converse, né? Eu vi uma crônica no magnífico Universo Online. Lá, esses tempos eu também vi algumas críticas, realmente o UOL está se portando como, muito provavelmente, o melhor site de humor que a gente tem no Brasil, né? Porque as matérias são tão estapafúrdias que tá parecendo um multitype ou um velho pânico, né? E talvez não seja tão engraçado quanto algumas coisas que os caras conseguem extrapolar lá. É muito absurdo, né? Completamente fora de sintonia com a verdade. Qual é o problema do camarada que fez a crítica, né? Ele disse que o cinema atual diz muito a respeito de nós, e nós ele quer dizer a sociedade, né? E o Top Gun Maverick é a volta do machão, do macho alfa, com seus aviões em formatos fálicos. Que O Homem do Norte também é um filme que extrapola na violência gratuita, com corte de cabeças, com sangue jorrando, com um homem de 2 metros de altura, com 150 kg de massa corporal, né? E que para ele isso é um absurdo. O camarada, muito provavelmente para fazer um discurso desse, tem um latifúndio dentro da caixa craniana. Falta um pouquinho, sim, tipo assim, 99% de massa encefálica, porque isso é um grandíssimo absurdo, né? Como é que o sujeito se dispõe a fazer uma crítica tão vazia quanto essa? Nas pautas de amenidades e daquilo que é dito formalmente pela população em geral, a gente pode empiricamente fazer alguns comentários. E aquelas que são mais técnicas, prima aquele sujeito que é cuidadoso em fazer comentários a respeito das coisas que ele conhece. No jargão comum, a gente pode observar que as aeronaves, de uma forma geral, têm um determinado formato. Ela é bastante aprofundada, com determinada altura, e certamente o comprimento dela, é maior do que a altura, né? Isso em qualquer tipo de aeronave, até as aeronaves de cruzeiro comum aí, que trabalham nos aeroportos de linhas tradicionais, até os jatinhos, e principalmente, agora onde eu quero chegar, são as aeronaves militares, né? Em virtude da necessidade de vencer a resistência do vento mediante um processo aerodinâmico cujo funcionamento eu não conheço, mas a gente imagina de forma empírica, o avião necessariamente precisa ter um ângulo de corte do vento que ostente um formato alongado, fino. Não é porque parece um pinto, cara. Isso daí é porque o sujeito que desenvolve essa tecnologia precisa fazer algo que vença a resistência do ar, né? Se a gente fizer uma abóboda lá, um negócio ovalado, esférico, eu vou contar para o sujeito que faz essa crítica cinematográfica que não vai voar, muito menos vai quebrar a resistência aerodinâmica do vento.
ainda mais em alturas elevadas, com baixa pressão atmosférica. Então, meu irmão, para de falar abobrinha, cara. Vive no mundo real. O cinema não fez essa continuação de um filme de 1986 para retratar um machão que vive num mundo de aviões fálicos. Ele simplesmente contou uma história. Pelo que a crítica diz, eu prometo depois assistir o filme e dizer realmente se isso é verdadeiro ou não, contou uma história de um sujeito na meia-idade que vivenciou alguns traumas e que é muito bom na perícia da pilotagem de um caça da Marinha dos Estados Unidos. Não é porque parece um falo, né? Tem um pouquinho mais de conexão com a realidade, irmão. Vamos falar de coisa séria. Ao mesmo tempo que vocês fazem esse tipo de crítica estapafúrdia, muito engraçada, né? Curiosa, chega a ser curioso como o camarada pretende fazer algo sério e é risível, né? E aí a gente tá batendo papo aqui, eu tava falando com os nossos amigos, que o Gustavo também deu risada quando eu falei do latifúndio, e é verdade, o espaço que a gente tem para discussão de coisas sérias está cada vez mais estreito, né? Justamente por conta dessa doença de militância, né? As minorias precisam ter os seus direitos respeitados, mas você não vai querer que uma pessoa que tem um mínimo de cognição de um processo empírico social aceite essas abobrinhas que vocês falam e vão dizer que vocês são pessoas respeitáveis. Eu estou falando do ponto de vista da discussão intelectual, porque o argumento de vocês naturalmente é totalmente desonesto. Então, vamos voltar para a realidade. Vocês estão produzindo cada vez mais uma reação que vai ser mais e mais agressiva por conta de posicionamentos estapafúrdio de vocês. A discussão sobre qualquer tipo de evolução da sociedade, de crescimento, de maturação do pensamento social precisa ser honesta. Não pode ser essa balbúrdia e não pode ser essa comédia que vocês estão querendo impor pra gente. Porque senão cada vez mais e mais haverá uma séria resistência que muitas vezes também é radical e vai interditar o debate, tá bom? Então é o seguinte, meu irmão, quiser rir um pouquinho, vai lá no Universo Online. É muito divertido, mas pelo absurdo e pelo ridículo, não pela seriedade do que se propõe fazer lá, tá bom? Um abraço, deixa o like, aperta o sininho, compartilha o vídeo, vai ser importante chegar ao máximo de pessoas que a gente puder essa mensagem, assim como outros que a gente tem compartilhado aqui no nosso canal. Um abraço, até a próxima.